Boa tarde, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Irei trazer nesta tarde um tema para que nós possamos ministrar a palavra de Deus de acordo com este tema. O tema é o pecado humano. Vamos hoje entender o significado do pecado ter entrado na vida de muitos que vivem errante na prática pecaminosa do pecado. Eu quero lhe dizer e desde já convidar você para abrir sua Bíblia e meditar na gloriosa palavra de Deus juntamente comigo no livro de Gênesis. Vamos meditar na santa palavra de Deus no livro de Gênesis. Vamos abrir o capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17. Para a meditação da gloriosa palavra de Deus, nós iremos transmiti-lo, o Evangelho Santo do nosso Pai Celestial. E iremos falar das grandezas de Deus. Iremos falar das maravilhas que Deus tem operado nas nossas vidas. Olha o que diz, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Olha, entendemos este versículo de uma forma com bem clareza, de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, pois a Bíblia nos diz que o Senhor, Deus, ele dá uma ordem para o homem. A partir do momento que Deus fez o homem do pó da terra, ele coloca o homem no jardim, para que o homem venha a cuidar do jardim, para que o homem venha a cultivar aquele jardim. Só que, porém, Deus, ele dá uma ordem, dá uma ordenança, um mandamento para o homem. Que mandamento é este? O mandamento em que o homem não podia tocar em uma árvore que estava no meio do jardim. A Bíblia diz que existia uma árvore no meio do jardim. Esta árvore se chama árvore da vida, árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal não podia tocar, muito menos na árvore da vida. Então a palavra de Deus diz aqui, neste versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Entendemos, meus queridos e ouvinte, que neste momento está ouvindo o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Aqui o Senhor Deus, ele ao fazer o homem, colocou o homem no jardim para regar o jardim, para cuidar do jardim do Éden. Ele recebendo a ordenança de Deus, para que não viesse a tocar naquela árvore, para que não viesse a se alimentar daquela fruta daquela árvore, pois se caso contrário ele viesse a tocar ou se alimentar daquela árvore, ele certamente morreria. Porém a palavra de Deus, ela nos afirma que o homem, ele vem desobedecer. Porém a palavra de Deus, ela nos afirma que o homem vem a enganar, ou seja, a ser enganado, O homem vem ser enganado. Se nós compreendermos e entendermos, esfolhear a nossa Bíblia e passar para o capítulo 3 do mesmo livro de Gênesis, versículo 4, nós vamos ler da seguinte forma: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e também o mal. Nós abordamos aqui 2 versículos. Um versículo é o mandamento de Deus e o outro versículo é a desobediência de Satanás para com o homem, para que o homem pudesse obedecer as ordenanças, ou seja, as palavras que o adversário conta. E por incrível que pareça, muitos estão deixando o verdadeiro ensinamento para se tramear no ensinamento falso.
Aqui nós entendemos que a serpente, ela disse à mulher, certamente não morrereis. E já no versículo anterior, lido, versículo 16, capítulo 2 de Gênesis, que Deus ordenou ao homem dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas porém de uma árvore que está no meio do jardim, esta árvore é do conhecimento do bem e do mal, certamente nela não toques e nem comas desta árvore. E aqui a palavra de Deus, ela nos afirma que a serpente, ela disse para a mulher, a Eva, companheira de Adão, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Há uma grande distorção, em que Satanás, intermediado na antiga serpente, ele vem lubrificar os ensinamentos que Deus tinha dado para Adão. Ele vem distorcendo o ensinamento que Deus tinha dado para Adão, dizendo para a sua companheira que certamente não morrerá. Somente iria conhecer o bem e o mal. E sendo que a palavra de Deus diz que no dia em que dela tocardes ou comerdes, morrerás certamente. Então, é desta forma que o inimigo engana muitos. É desta forma que o inimigo anda enganando, vive de enganar o povo. Principalmente o povo que Deus deu o mandamento para ele. Pois a palavra de Deus diz que Eva, ela estende a sua mão e come daquilo que não poderia ser alimentado por eles. Nem por Adão e nem muito menos por Eva. E então a palavra de Deus diz que Adão também estende sua mão e come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali surgiu o pecado, surgiu o primeiro pecado, que é na humanidade. Surgiu o primeiro pecado projetado pelo próprio Satanás na vida do homem. Aqui surgiu o primeiro pecado. Mas, meus queridos, sabemos nós que o pecado, o salário dele é a morte. Sabemos nós que o Senhor Deus estava falando que certamente morreriam, porque no momento em que o homem não pecasse, no momento em que o homem não fizesse um desfazimento do mandamento de Deus, eles iriam viver eternamente e não iria provar da morte. Mas, como o homem desobedeceu, o salário do pecado é a morte. É lícito o homem nascer, envelhecer, e ao período de tempo ele vê a óbito, Por isso que veio a morte para a vida do humano por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da consequência que o pecado ele gera na vida do ser humano. E então aqui nós entendemos uma versão e outra versão. Deus ele disse, certamente morrerás se desta árvore tocar ou simplesmente comer do seu fruto. E aqui nós estamos entendendo, já no capítulo 3, versículo 4 do livro de Gênesis, que a serpente diz, certamente não morrerás. Somente irá conhecer o bem e o mal. Então, sabemos nós que o diabo ele camufla a verdade. Ele esconde a verdade para que não venhamos a compreender ela. Mas se nós formos entender o que Deus disse para o que a serpente disse, há uma distorção, Há uma distorção vinda da parte da serpente para enganar a humanidade. A Bíblia diz que o diabo, o maligno, o ladrão, ele não veio a não ser a matar, a roubar e a destruir. E Deus, ele só veio com um propósito. Esse propósito que Deus fez, que Deus veio fazer para com nossas vidas, é dar vida para todos nós, e vida abundante, vida eterna, vida sem fim, vida que nunca finda. Nós vamos passar para o versículo 5, versículo 6, capítulo 5 do livro de Salmos. Olha o que diz aqui. Os arrogantes não subsistirão diante de teus olhos. Detestas a todos os que praticam a maldade. Destróis aqueles que proferem a mentira. Aos sanguinários e aos fraudulentos o Senhor abomina. Meus queridos, este versículo aqui, ele está falando sobre uma grande abominação de Deus.
um grande desprezo de Deus contra os ímpios. A Bíblia diz que os arrogantes, eles não subsistirão diante dos olhos de Deus. Deus, ele detesta todos que praticam maldade e destrói todos aqueles que proferem mentira. E a Bíblia diz que ao sanguinário e ao fraudulento, Deus, ele abomina. Porque Deus despreza, Deus, ele aborrece. Deus, ele detesta o homem fraudulento, o que derrama sangue, né? O homem sanguinário e o homem fraudulento. A Bíblia diz que Deus aborrece. Deus despreza, Deus destrói. Provérbios capítulo 11, versículo 1 diz assim: balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vinda a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os encaminhará, mas a perversidade dos traiçoeiros os destruirá. Está bem claro, né? Que a perversidade, né, dos traiçoeiros será destruída. E a integridade dos retos será encaminhada diante do Senhor. Balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que quer dizer isso? Tudo que iremos fazer, nós temos que fazer de acordo com justiça. Se iremos fazer um serviço para alguém, se iremos fazer um trabalho para alguém, deveremos que cobrar aquele preço digno para receber, né, o seu valor digno, de acordo com o que você trabalhou dignamente, né? Pois o obreiro, ele é digno do seu salário. O trabalhador, ele é digno do seu salário, né? Se ele trabalha é porque ele precisa. E então, não é porque ele precisa que ele vai trabalhar de uma forma fraudulentosamente, né? A Bíblia diz que os fraudulentos e os sanguinários, Deus abomina. Temos que trabalhar com forma humilde, com forma justa e eficaz, para que Deus venha se agradar dos nossos atos, dos nossos afazeres, dos nossos trabalhos, da nossa profissão, né? Daquilo que nós almejamos adquirir o pão do dia a dia através do trabalho. Pois a Bíblia nos diz em Isaías 13:9 até o versículo 13, que vai dizer assim: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Porque, pelo que farei, estremecer os céus e a terra e se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Isso aqui é para os perversos. O Senhor descerá com furor, o Senhor descerá com muita ira, com muito furor contra os perversos, contra os imorais, contra os incrédulos, contra os afeminados, contra os sodomitas, contra os beberrões, contra os mentirosos, contra todos aqueles que praticam e amam a iniquidade do pecado. Pois a Bíblia diz que Deus irá descer sobre ele com ardente ira, né? E a Bíblia, ela sempre nos concede muitos ensinamentos para que nós possamos compreender. E vamos para o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28, 29 e 30 e 31. Então, cheio de invejas, homicídios, rivalidades, enganosa e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacável. Olha, meus queridos, este versículo aqui é muito sério. Este versículo aqui é voltado para o pecado humano. Visto que o pecado, ele faz uma divisão, ele faz uma separação entre Deus e o homem. O pecado é quem faz
com que Deus, ele se separa do homem, que é o pecado. Mas eu quero te dizer que não importa, não interessa o pecado que você cometeu no passado, não importa, não interessa as iniquidades que você tenha cometido no passado, pois a partir do momento em que você creu no Evangelho, que a partir do momento que você creu no Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que você se entregou retamente a Ele, nos caminhos dele, aquilo que era passado, né? A Bíblia diz que aquilo que era velho se tornou passado e tudo já se fez novo. Deus lançou o seu pecado no mar de esquecimento. Deus, ele não perdoa mais do seu pecado, ou seja, não relembra, não relembra mais do seu pecado, e ele perdoa a sua iniquidade. Pois a Bíblia nos afirma que se o homem que se chama pelo nome de Deus, se humilhar, se deleitar dos seus maus caminhos, buscar a face de Deus, orar, clamar a Ele, Ele ouve dos altos céus. Ele perdoa seus pecados. E Ele é capaz também de sarar a sua terra. Jesus Cristo, Deus, Ele é cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de dignidade, cheio de humanidade. Deus, ele reconhece, ele conhece quando realmente o homem se arrepende das suas malvadezas, das suas maldades, dos seus pecados, das suas transgressões. Deus, ele reconhece as atitudes que o homem toma.